Fala, seus mal diagramados, e aí, beleza? Seguinte, depois do Beze, agora chegou a minha vez de contar 5 coisas sobre a minha vida que vocês talvez não saibam. Antes de começar, eu queria pedir para vocês se inscrever, ativar as notificações aqui no nosso canal e também dar like, caso você não tenha dado, no nosso Instagram, Twitter e Facebook. Número 1 das coisas que você não sabe é que eu já tive uma banda. E uma banda de hard rock. Ah, mas tudo bem, hard rock é legal. Ok, eu ouvia muito mais quando era mais jovem. Porém, isso foi em 2003. E eu tenho a certeza que em 2003 isso só servia pra chacota, que nem era o The Darkness. E pior, a nossa banda era ruim. Eu toco guitarra igual um macaco amestrado com paralisia manual. Só sirvo pra fazer base. E olhe lá, se eu tentar fazer um solo, eu fico com lesão por esforço repetitivo e nunca mais consigo mexer os dedos na minha vida. A banda era formada das seguintes pessoas. O vocalista tinha uma tatuagem do Have a Nice Day do Bon Jovi no braço e usava a camiseta do The Calling. O baixista se apresentava com camiseta da Gaviões da Fiel. O guitarrista solo era o mano da TI e parecia o Fábio Costa. E bom, o guitarrista base usava costeleta e era eu, né? Ou seja, não tinha como dar certo. Número 2 de coisas que você não sabe sobre mim é que eu já fui assessor de um partido político. E pelas coisas que eu falo por aqui, você deve imaginar: ah, trabalhou no PSOL, né, ô comunista de merda. Ah, trabalhou no PT, seu paga-pau do Lula. Não, não foi isso. A única vez que eu tive uma experiência com política na minha vida, eu fui assessor de imprensa, veja bem, do PSDB. É isso mesmo. Não, eu nunca gostei do partido, nunca votei no partido, exceto pelo Turco Louco, e me arrependi, obviamente. Porém, eu precisava de dinheiro, né? Um jornalista que ainda estava estudando, e recebi a proposta de ser um estagiário em assessoria de imprensa no partido, no diretório aqui em São Paulo, e aceitei porque, como diz aquela música do Mano Brown, em troca de um dinheiro e um cargo bom, tem mano que rebola e usa até batom. Eu não rebolei, não usei batom, mas também não tive nem um cargo bom e nem muito dinheiro, porque os caras me pagavam R$600 e eu trabalhava como um assessor formado. Mas pelo menos serviu para algumas coisas. A época era a época do mensalão, então ali eu percebi, com toda a histeria que rolou dentro do diretório, que nunca mais eu ia querer trabalhar com esse assunto na minha vida. E a segunda coisa foi conhecer, muito antes de ser prefeito, o nosso querido Bruno Covas, que parecia o Bolsa quando ia lá só para comer rosquinha de coco e tomar café com leite. E eu tenho provas disso, então se ele quiser me processar, só vem, mano. Apesar de não parecer, eu sou um cara que nunca fui sedentário, eu sempre gostei de esportes, né? Embora, obviamente, eu não me dei bem em nenhum deles. Quando eu era muito jovem, eu gostava de jogar futebol. E eu jogava futebol razoavelmente bem. Mentira! Ou achava que jogava bem. Pelo menos no meu bairro eu me destacava. Acreditei que poderia fazer testes em grandes clubes de São Paulo e talvez ter uma carreira profissional e ficar rico. Só que quando eu levei essa ideia à prática, eu percebi que não era bem assim e que na verdade eu só me destacava no meu bairro porque os caras eram muito ruins. Eu fiz 2 testes, um na Portuguesa, aqui em São Paulo, obviamente, e outro no Corinthians. Quando eu cheguei lá, eu percebi um lance. Apesar de todos os caras que estavam jogando comigo e tinham 14, 15, 16 anos, ter tudo uns 2,30 m de altura e uns 80 quilos, eles, na verdade, jogavam como profissionais, ao meu ver, assim. Então eu percebi que eu não passaria ali, e mesmo se eu tivesse passado pela posição que eu atuei, que era lateral, e pela altura que eu tenho e idade, hoje, no máximo, eu conseguiria estar no lugar do Fagner. Se ele passou, por que eu não poderia passar, não é mesmo? Sei que vai ter muita gente que vai ficar brava comigo, com esse relato, com esse quarto relato de coisas que vocês não sabem sobre mim, mas eu não sou lá muito fã do Rolling Stones. Eu acho a banda boa, não estou falando que a banda é ruim, só não é muito o meu perfil de música. Eu resolvi ir para o show que eles fizeram em Copacabana, acho que em 2006 ou 2007. Só que toda essa viagem que foi feita com os amigos da época da faculdade foi um desastre completo, porque veja bem, o ônibus sairia perto da casa que eu morava, né? Morava com a minha mãe,
ali na região de Arthur Alvim, na Zona Leste, e o ônibus sairia do metrô. Então a gente decidiu passar a noite bebendo, porque tinha gente do Morumbi, tinha gente de São Caetano, gente da Moca, de não sei de onde. Vamos passar a noite bebendo no boteco próximo da casa do Helder. Depois, mano, a gente vai, entra no busão, dorme, mano, chega recuperado no show, 6 horas de sono, tá bom pra caralho. Só que não foi bem assim que aconteceu, porque a gente, mano, detonou, tomou todas as balalaicas que tinha no bar. Teve uns caras que fizeram outras coisas além, que eu não posso falar por, né, responsabilidade jurídica. É mesmo, é? Quando a gente chegou pra pegar o busão, o que a gente fez? Dormiu? Não, a gente comprou mais bebida e foi tomando durante o trajeto. Eu devo ter cochilado umas meia hora, que foi o suficiente pra uma pessoa amassar uma pera na minha cabeça. Cheguei no Rio de Janeiro, muito louco. Bem louco. Fiquei embaixo do sol, na praia, o tempo inteiro, tomando ice, cerveja e tudo mais que vendiam nos ambulantes lá. Quando chegou na hora do show, o que aconteceu? O que acontece com todas as pessoas que bebem demais? Me deu sono. E o problema é que quando eu tenho sono, eu durmo de qualquer maneira, não importa, já dormi em balada. E no show do Rolling Stones não foi diferente. O que aconteceu? Eu dormi de pé na praia de Copacabana e fiquei que nem um João Bobo ali, e a galera me escorando pra eu não cair de cara na areia. Foi lamentável, eu não lembro de nada, a única coisa que eu vi ali no palco foi um show pavoroso do Afro Reggae. E aí quando acordei, o que aconteceu? Fomos embora e eu me perdi do grupo que eu estava. A minha sorte é que eu sabia muito bem me virar no Rio de Janeiro, acabei encontrando o ônibus que estava parado lá no aterro do Flamengo. E pra fechar esse top 5, assim como o Bez, eu vou falar de um assunto sério aqui, né? Até agora eu só falei de coisas engraçadas, de coisas autodepreciativas, mas agora não. Vocês devem saber que eu sou pai de 2 crianças, né? O Tim, que tem 2 anos e meio, e a Mel, que nasceu agora, em março, inclusive no mesmo dia do Tim. O parto da Mel e tudo mais foi tranquilo. Agora, a história do Tim é realmente complicada. Foi ali que eu percebi que tudo que se falava sobre violência obstétrica, o mau atendimento dos hospitais com as gestantes era verdade. Não que eu desconfiasse que fosse mentira, mas é só na prática que você sabe a gravidade das coisas. Um mês antes da Ana ter o nosso bebê, o médico que acompanhava ela no nosso plano de saúde não quis mais atender porque ele descobriu que ela queria ter o parto normal e não uma cesárea. E ele realizava a cesárea e nisso deixaria, claro, de ganhar uns 6 mil reais, eu não sei quanto custa, mas deve ter sido isso que ele falou pra gente na época, eu esqueci. Quando a gente chegou no hospital pro parto normal, a gente teve um problema que ela não tinha a dilatação necessária para o bebê nascer. Então esse parto foi induzido durante quase 24 horas e não foi muito fácil, porque o bebê demorou para sair, teve dificuldade, ficou parado na passagem e ele saiu com um Apgar bem baixo, teve que ser reanimado para recuperação do Apgar. E horas depois, o pior aconteceu. Ele teve uma convulsão, ou o médico suspeitou que ele teve uma convulsão, ele precisou fazer tomografia, Holter cerebral e vários outros exames no hospital para verificar se tinha alguma sequela desse tipo de problema. E nisso ele ficou internado na UTI durante uma semana. Durante esse ano inteiro, esse primeiro ano do Tim, a gente teve que tratá-lo com fenobarbital, que é popularmente conhecido como Gardenal, além de fazer a cada 3 meses um exame de Holter cerebral, que é super difícil, nem todo plano libera, se libera também te desconta uma grana, e a gente teve que fazer para acompanhar o desenvolvimento dele e ter a certeza que ele não foi vítima de nenhuma sequela. Felizmente, depois de um ano passando em neuropediatras e tudo mais, a gente descobriu que ele era uma criança perfeita, não tinha problema nenhum e que aquilo foi só um susto. Mas durante esse primeiro ano, onde ele precisou ficar sendo medicado, passando por exames, eu posso te dizer com a maior certeza do mundo que eu ganhei todos os cabelos brancos que eu tenho na lateral. Não dá pra ver aqui, mas eu tenho bastante cabelo branco, porque foi realmente preocupante, que era um momento que a gente deveria estar só curtindo o nosso filho, a gente estava com essa preocupação ao lado e felizmente superamos. É isso aí, galera, gostaram do meu top 5? Em breve a gente conta um pouquinho mais de novidades sobre a gente, de segredos, de coisas que vocês não sabem. A gente vai abrir um pouco aqui a nossa vida, os nossos gostos em vídeos esporádicos aí, pra não forçar muito a barra, afinal de contas a gente não é tão interessante assim, né não? E mais do que nunca, não passarão.